Oi pessoal, aqui é a Amá e esse daqui é o vlog do número 24. E o tema dele é a resenha do livro O Exorcista, que foi sugestão do inscrito Júnior Santos, então agradeço a ele por este vídeo. Eu já estava querendo trazer faz tempo um vídeo para o canal da resenha deste livro, mas eu nunca havia conseguido chegar até o fim dele. Por quê? Porque eu achei o início muito parado, então sempre parava antes de chegar na página 50. Esse ano eu falei, não, vou ter que ler este livro porque, assim, eu tenho o livro já faz uns 2 anos, no máximo. E eu tava muito ansiosa pra ler porque eu não gosto desse assunto. Incrivelmente, eu não gosto de assuntos que envolvam espíritos, demônios e possessões. Então, eu tava meio assim. Só que eu sei que eu nunca teria coragem de ver o filme. Então, eu falei pra mim mesma, você não tem coragem de ver o filme, mas vai ter coragem de ler este livro. E foi o que eu fiz. Eu acabei lendo o livro, acho que faz umas 2 semanas que eu comecei a ler o livro, e eu finalmente acabei. Então vamos lá. Essa edição que eu tenho é a edição de aniversário de 40 anos, como vocês podem ver aqui. Este livro, a primeira versão do livro foi lançada em 1971 e foi o livro que deu origem ao filme de 74, aquele épico que todo mundo morre de medo, do Exorcista. A editora do livro é a editora Gir, aqui embaixo, e o livro foi escrito pelo William Peter Blatty. Vale muito a pena ler o livro, ele não foi tão caro na época, eu acho que eu devo ter pago no máximo uns R$ 30 na FENAC. O livro ele também não é muito longo, ele tem umas 333 páginas, mas a leitura dele flui muito rápida. Tanto que por dia eu chegava a ler mais de 60 páginas e eu tava sem tempo, porque eu leio no metrô. Essa capa eu gostei muito, porque ela tem, assim, realmente muito a ver com o filme e com o livro. Essa daqui é aquela famosa casa da Prospect, lá em Georgetown. E esse daqui é o padre. Aqui atrás tem uma frase, né, da Bíblia que foi tirada do Coríntios. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E aqui dentro, né, a gente tem, né, a sinopse do que trata mais ou menos o livro. E aqui tem: 4 décadas após chocar o mundo inteiro, a obra-prima de terror de William Peter Blatty permanece uma metáfora moderna do combate entre a fé e o profano na forma de um dos romances mais macabros já escritos. E aqui tem algumas frases de alguns jornais que acabaram lendo e gostaram. Eu quero dizer que o William, ele fez esse livro depois que ele leu uma matéria de um exorcismo que foi feito em um garoto de 14 anos. Então isso inspirou ele. Aqui dentro diz que O Exorcista, ele é muito mais do que só um livro de terror, só um livro que retrata todo esse sentimento de terror e de possessão, mas que na verdade ele seria uma luta. Tá aqui. Até o fim, descobrirmos que não se trata apenas de uma simples história sobre o bem contra o mal, ou sobre Deus contra o demônio, mas sobre a renovação da fé. E vocês vão entender o porquê disso. E outra coisa que eu gostei é que eles colocaram aqui que em O Exorcista, Blatty conseguiu dar ao demônio a sua face mais revoltante, a corrupção da alma de uma criança. Então, é um livro profundo, mas eu vou te dizer que a parte que mais me chocou não foi o da Regan. Nenhuma das partes da Regan me chocou. Na verdade, chocou um pouco, mas não tanto quanto o final do livro. Bom, o livro ele é dividido em espécie de... Vou abrir aqui. Uma coisa que vale ressaltar, que eu acho também muito importante. O livro começa com uma citação bíblica também de Lucas. E tem trechos sobre... Como posso dizer? O primeiro tem alguns trechos, né? Logo que vai começar as partes do livro. E esse daqui é, assim... Pelo menos o que fala de Auschwitz foi muito, muito chocante. Então... O livro ele é dividido em... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Prólogo, o começo... A beira, o abismo e que meu apelo chegue a ti. E o epílogo, e aí vem a nota do autor. Então ele não é muito grande, ele é
assim, fácil de... Bom, então vamos lá. O prólogo, ele acaba se passando no norte do Iraque, em que a gente tem a noção de que um padre, ele tá lá, meio que numa escavação, e antes de voltar para os Estados Unidos, ele acaba indo num templo de um demônio, que se não me engano é o Pazuzu, e acontece que lá o vento acaba mudando o vento acaba mudando de direção, e o padre ele percebe que ele vai se reencontrar com um velho inimigo. A gente fica meio assim, que velho inimigo é esse? Será que vai ser esse demônio Pazuzu? A gente sabe que vai ter alguma coisa com o espírito, mas a gente não sabe muito bem o que é. E pelo menos no início do livro, ele não cita o nome do padre. Bom, tem vários personagens da história, mas eu acabei pegando os que são principais pra ela. Aí chega o capítulo 1, de fato, ou o começo, de fato. Bom, a história envolve Chris MacNeil, que é uma atriz, e ela tá em... não lembro em que lugar, mas ela tá gravando um filme novo. E tem umas cenas que eles se passam na Universidade de Georgetown, então eles foram pra lá pra poder gravar essas cenas. Ela é mãe solteira, né? Ela tá meio que ela meio que divorciou do marido dela, e ela cuida sozinha da filha Regan, de 11 anos. Então a filha dela vai junto com ela, sai de Los Angeles e vai pra essa cidade filmar lá. E ela tem uma professora particular, que é a Sharon Spencer. Além de ser professora particular da Regan, ela também é a secretária da Chris. Ok? Bom, ok, vamos lá. A Chris tem 2 empregados lá, um é o Willie e outro é o Carl. Eles são casados, meio que eles fazem tudo lá dentro da casa, eles cuidam, eles arrumam, eles limpam, eles cozinham. E o diretor e o cara que tá dirigindo o filme é o Burke Dennis, que parece que ele já trabalhou faz um tempo com a Chris, então eles conhecem, assim, meio que de longa data. E ele tem alguns problemas com a bebida e com álcool. Tá. Lembra que eu falei que no início é muito parado? Então, pelo menos até a página 50, o que eu vi foi uma cena em que a Chris, ela começa a escutar uns barulhos, umas batidas pela casa, uns sons estranhos, que vão até o quarto da filha dela, da Regan. Ela vai até lá e quando ela chega no quarto, os barulhos cessam. Então ela chega e tem uma ideia de que talvez sejam ratos num sótão. Não sei porquê, mas tudo bem. Ela fala pro Carl comprar ratoeiras, colocar as ratoeiras lá, sendo que ele diz: "Mas senhora, tá tudo limpo, não tem nada lá dentro." Ela falou: "Eu escutei barulhos." Outra coisa que é muito importante, o quarto da Regan começa a ficar frio. Não sei se vocês sabem, mas uma das teorias que dizem se tem algum espírito por perto é quando a temperatura do lugar abaixa drasticamente, tipo, muito. Bom, então, até o início do livro, a gente tem coisas simples. Por exemplo, um vestido que estava em tal lugar, sumiu, foi para outro, batidas na porta. Essas coisas que são, teoricamente, comuns em filmes e livros de demônios e possessões, espíritos e tudo mais. Só que as coisas, elas começam... Deixa eu ver se eu consigo deixar o livro parado aqui. Consegui. Só que as coisas, elas começam a ser um pouco fora do normal demais. Por exemplo, a Regan começa a ter uns comportamentos estranhos demais. Por exemplo, ela era uma menina muito gentil, muito carinhosa, e do nada ela começou a ficar quieta, a ser muito retraída, e começou a ir muito mal em matemática, que era uma das matérias favoritas dela. E teve uma vez, um dia, em que a Chris acordou, porque a Regan veio correndo do quarto dela e disse: mamãe, minha cama tá chacoalhando." Chris, no primeiro momento, ela não começa a acreditar na filha. Ela acha que tudo aquilo ali é pra chamar atenção, já que, teoricamente, a Chris passa a maior parte do tempo gravando e não tem tanta atenção pra dar pra Regan. Ela leva, a Regan pra jantar, essas coisas, mas não tem uma presença, muito... ela não é tão presente quanto ela deveria ser. Pelo menos eu acho isso. Uma coisa que é importante ressaltar e que eu achei que foi uma das maiores transformações no livro é que a Chris é ateia. Então, ela não tem uma religião e ela também
não ensina sobre religião pra Regan, porque ela não acha certo. Ela acha que a Regan tem que decidir a própria religião dela, escolher entre todas as religiões que tem e ver aquela que melhor serve pra ela. Sendo assim, Chris comprou uma vez uma tábua Ouija. Isso, caso você não saiba, uma tábua Ouija é aquelas tábuas que sempre tem em filmes de espírito, que você coloca as mãos e começa a fazer perguntas para o espírito te responder. Ela não acreditou naquilo, ela não acreditou, não deu certo, ela deixou largado. E um dia, quando ela foi ver a filha dela, que a filha dela tem tipo um quarto de brinquedo, de estudos, onde ela pode ficar lá e ler e brincar e se divertir no porão. A filha dela tava brincando com a tábua Ouija e conversando com um espírito chamado Capitão Woody. A gente não vai saber quem é esse cara, mas acontece que Chris começa a achar que a filha dela tá desenvolvendo algum problema psicológico grave. Porque a menina, ela muda totalmente como ela era. Ela vai ficar irreconhecível aos olhos da Chris. Então a Chris toma a decisão mais sensata logo do início: levar a Regan no médico. Ela leva a Regan no médico e pergunta pra ele se seria necessário que a Regan passasse com um psiquiatra. E ele fala: não, pra quê? Não tá na hora disso. Vamos fazer alguns exames. Acontece que todos os exames que foram feitos não mostraram resultado algum. Não mostraram nenhum tipo de anomalia. Eles chegaram a acreditar que talvez a Regan estivesse desenvolvendo esquizofrenia, histeria, várias outras coisas. Até porque eles acreditavam que fosse apenas um meio de chamar a atenção da mãe. Mas não, era alguma coisa muito pior, que eles não tinham conhecimento. Então, a Regan passou por vários exames e nada foi descoberto. E teve um momento em que a Chris decidiu dar uma festa na casa dela e chamou alguns amigos. Entre eles estava uma psique. Eu acho que é. Bom, é uma pessoa que tem a capacidade de ver, tipo, espíritos, essas coisas, e senti-los, entre outros. A Regan, ela acorda do nada, desce pra festa e ela já tá, tipo, num nível muito avançado do estágio de possessão. E ela começa a urinar, assim, no meio da festa, assim, do nada. A Chris pede desculpa, leva a Regan de volta pro quarto. E essa psique, que acho que é a Mary, diz pra ela algumas coisas. E um tempo depois manda um livro sobre possessões pra Chris. A Chris, ela não começa a acreditar, mas as coisas elas vão ficando muito sérias e muito graves. A Regan começa, tipo, a levitar da cama. Ela chega um momento em que ela liga de madrugada pros médicos. E o médico com que a Regan tá passando leva um neurologista, porque eles acham que talvez seja um problema muito grave no cérebro dela. E acontece que ela faz coisas horríveis. Não vou descrever as coisas que ela faz, mas uma das coisas principais, ela fica xingando quase todo mundo que mora naquela casa. Fica chamando a Regan de minha porquinha. E grita várias obscenidades e coisas assim. São cenas muito chocantes, tá? São, assim, cenas fortes e pesadas, principalmente porque envolve criança. E todo mundo fica meio chocado, assim. Sério, gente, existem duas coisas no mundo no qual chocam muito pessoas: tragédias com crianças e com animais. Sério. O resto meio que o pessoal não liga, mas com criança... Chris começa a acreditar que tem alguma coisa muito além de uma doença. A Regan chegou até a ficar internada numa clínica psiquiátrica, mas eles não chegaram a nenhuma conclusão. E a Chris começou a acreditar que talvez um exorcismo pudesse dar certo. O que é estranho, já que ela não tinha uma religião. Ela descobre que tem um certo padre lá na Universidade de Georgetown, que ele também é um psiquiatra. O nome dele é Damien Caras. Foi um dos meus personagens favoritos no livro. Bom, a Chris diz pra ele que talvez um exorcismo seja a única coisa que funcione na filha dela, porque Regan já passou com diversos médicos, diversos especialistas, passou com psiquiatras, neurologistas,
clínicos gerais, médicos muito, muito bons, mas que de nada adiantou. A Regan, inclusive, ficou internada na clínica psiquiátrica e ela chega a comentar isso com o Caras, mas o Caras acha que um exorcismo não é válido, porque ele não acredita nisso. Na verdade, a igreja parece que deixou de acreditar em 1500 e alguma coisa, que não existiam possessões. E que, na verdade, tudo que eles acreditavam que eram possessões, na verdade, eram doenças mentais, como graves histerias, esquizofrenias e outras coisas do gênero. Mas a Chris, ela começa a querer lutar, querer fazer com que o Caras acredite que na verdade não, que na verdade a filha dela tá realmente possuída, que aquela não é a Regan que ela conheceu, que ela sente que aquilo ali não é mais a filha dela. Só que no meio disso, além disso, Chris procura o padre porque ela descobre que a filha dela acabou matando o Birkin Dennis, que era o diretor do filme. Junto com isso, um detetive vai querer investigar toda a história, querer saber quem é o culpado, porque não parece que a forma como o Dennis morreu era uma forma comum. Na verdade, fazia parte de uma espécie de ritual satânico. E esse detetive sabia que estava rolando algumas coisas estranhas numa igreja, alguma coisa que era conhecida como missa negra, em que ocorriam profanações dentro da igreja. Ele começou a achar que tudo isso pudesse fazer parte de um ritual satânico e começou a investigar ainda mais. Enfim. Caras, depois, chega um momento em que a Chris não aguenta mais, ela tá totalmente derrotada, ela não sabe o que fazer. Ele decide começar a investigar. Então ele começa a ler diversos livros sobre possessão, sobre isso, comparar com doenças mentais que conhece hoje, com os relatórios da clínica psiquiatra e com os laudos médicos com quem a Regan passou. E ele chega à conclusão de que talvez um exorcismo seja realmente válido. Apesar dele estar indo totalmente contra, porque ele não acha que vai resolver o problema dela. Então ele leva pra ordem, porque ele não pode simplesmente chegar e querer fazer o exorcismo. Ele tem que mandar, um recado pro superior poder permitir e ver quem vai realizar o exorcismo. Sendo assim, ele levou o pedido de exorcismo à ordem. A ordem perguntou se ele tinha provas reais de que aquilo poderia realmente ser uma possessão, e ele falou que sim. O padre designado para, junto com ele, poder realizar o exorcismo era o padre Lancaster Mating. E esse é o padre que estava no norte do Iraque e que ele sabia que teria que enfrentar um velho inimigo muito em breve. Ele voltou para os Estados Unidos e logo, fazia 4 meses que ele tinha voltado, quando ele recebeu uma carta da ordem que pedia para ele ir para Georgetown para poder realizar um exorcismo. Quando ele chega na casa da Chris, ele vai passar uns dias lá para poder exorcizar a Regan e o Caras vai ajudar ele. Mating já tá velho, ele já é um padre velho, mas é um dos padres que tem experiência com isso. E quando ele chega na casa, ele começa a sentir que tem alguma coisa muito errada. E o demônio que tá possuindo a Regan começa a gritar, dizendo que vai querer uma revanche, que dessa vez o Mating não vai ganhar dele. Ou seja, parece que eles já se conheciam realmente de longa data e que realmente era um velho inimigo do Mating. Ele pede pro Caras ir buscar alguma coisa na ordem jesuíta de lá, de Georgetown. Ele pega e traz. Só que chega um determinado momento em que eles estão muito cansados e a Regan também. Eles estão injetando alguns remédios para que ela durma, mas o Librium, acho que é Librium ou Libririum, tá fazendo com que a pressão dela diminua muito. E o cara sabe que se a Regan não dormir em breve, ela vai ter uma exaustão cardíaca e o coração dela vai estar tão acelerado que ela vai acabar morrendo de fadiga. E ela não tá se alimentando direito tá com um catéter, recebendo alimentação intravenosa, mas não tá funcionando. E o demônio grita que não vai fazer com que ela durma. Ele realmente quer que ela morra. Então o Mating fala pro Caras: olha, você tá cansado, vai descansar um pouco. Ele vai. Quando ele volta e ele entra no quarto, ele vê que o Mating morreu. O Mating tá, deitado no chão e ele morreu.
ele tava tomando umas pílulas de nitroglicerina pra meio que o corpo dele não se decompor na natureza. E então o Caras, ele não sabe o que fazer, porque ele não quer que a Regan morra. A Chris já tá muito, muito debilitada, porque ela também não dorme de noite, porque a Regan não deixa. A Regan começa a gritar e a bater e fazer sons pela casa. Então ela não consegue dormir. E momentos antes, o Caras tinha visto a Chris com um álbum de fotografias. Ele tinha muito medo de que a menina não fosse sobreviver. Principalmente, ele também se sentia culpado, porque ele que estava dando doses muito altas de Librium pra ela. E isso foi um erro, de acordo com o que o demônio disse. Então, Caras toma uma das atitudes mais inesperadas do livro. Até porque o Caras não sabe fazer um exorcismo. Então ele chega pro demônio Regan e fala: você é bom com crianças, mas por que você não tenta me possuir? Dessa forma, a gente não sabe o que acontece, a gente só escuta barulhos vindo. Escuta não, porque a gente tá lendo, né? Gente, é que você acaba ficando envolvido demais com a história. A cena muda pra Chris e pra Sharon, elas estão tipo no andar de baixo, na cozinha, quando elas escutam barulhos da Regan gritando e o Caras gritando não. Depois disso, tem um barulho de uma janela sendo quebrada. Elas correm pro quarto da Regan e vê que o Padre Caras tá lá embaixo. Ele acabou quebrando a janela, caindo. E parece que a Regan, ela tá de volta. Ela começa a falar: mamãe, o que aconteceu? E a Chris percebe que aquela é a voz da Regan mesmo. Tipo, a filha dela não tá mais possuída. Então, o que eles fazem? Eles vão até o Caras, ele acaba falecendo. O Padre Deer, a Sharon corre até o centro jesuíta pra pegar o Padre Deer, que faz umas orações pro Caras, pra ele meio que morrer em paz. E, tipo, tudo fica bem no final. O Kinderman, que é o detetive, ele tava investigando a família McNeil pra saber quem era o culpado pela morte do Birkin Dennis. Mas ele decide meio que arquivar o caso. Porque ele não acredita que uma menina tão linda, tão dócil como era a Regan, pudesse fazer qualquer coisa má com qualquer tipo de pessoa. Além disso, teve a morte do Mayrin, que ele acabou ocasionando a idade avançada. E também ele sofreu uma parada cardíaca. E ao Caras, porque a mãe do Caras havia morrido, o Caras tinha sérios problemas. Podia não parecer. Ele era um padre em que as pessoas se confessavam com ele. Então ele sentia todo o peso do mundo sobre ele. Ele se sentia muito sobrecarregado e não tinha ninguém com quem ele pudesse conversar para poder encontrar uma válvula de escape. Então ele estava muito sob pressão. Além disso, ele estava se culpando pelo fato de ter dado muito Librium pra Regan. Então ele estava se culpando demais por isso e também pela morte da mãe dele. Quando você é padre, você tem que acabar fazendo um voto de pobreza. Então, por causa disso, ele não tinha dinheiro para manter a mãe dele. Então, a mãe dele vivia em umas condições precárias. Ela acabou falecendo. Então, ele se sentia culpado por diversas coisas. Então, isso foi o motivo pelo qual o Kinderman disse que o Caras teria se matado. Porque, além disso, juntou com a morte do padre Mayrin e juntou com a Regan, que estava com o demônio da Regan, que estava insinuando ele, fazendo com que ele quisesse realmente se matar e coisas assim. Então ele acabou arquivando o caso, meio que dando uma outra visão para os acontecimentos. O final, tirando a parte disso, tem um epílogo em que tá todo mundo feliz. A Chris, porque a Regan voltou, elas vão voltar para Los Angeles. E o Deer, o Padre Deer, ele não tá tão bem assim, porque ele era uma pessoa que tava sempre com o Padre Caras. Então ele tá sentindo muito a falta dele. Eles conversavam muito. Então ele tá um pouco abalado. Mas é isso, pessoal. Essa história do Exorcista, acho que valeu a pena. Foi um vídeo longo, apesar de tudo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. De deixar um curtir. E também de compartilhar esse vídeo com os amigos. Então é isso aí, pessoal. E até o próximo vídeo.